E aí pessoal, tudo bom com vocês? Fernando aqui novamente, prosseguindo aquela longa história. Agora eu vou relatar os acontecidos do ano de 2013. Nos outros vídeos, nos anteriores, eu não cheguei a fazer isso, mas se puderem se inscrever aqui no canal, vai ser interessante, porque quanto mais gente inscrita, mais esse vídeo vai ter alcance e mais pessoas vai conseguir saber da minha história e provavelmente alguma informação útil para alguém. Então, bora pro vídeo. Então, estamos iniciando o ano de 2013. Uma das primeiras coisas que aconteceu no ano de 2013 foi o fato de eu ter passado para a empresa, ter me oficializado minha situação de PCD. Eu fiz essa alteração porque desde 2011, final de 2011, 2012, quando eu recebi o diagnóstico, eu poderia ter me tornado PCD para a empresa. Mas como naquele momento, na verdade em 2013 também estava desse jeito, eu conseguia sair da minha casa e me dirigir ao trabalho quase todos os dias, então eu não vi necessidade de virar PCD. Mas como no ano de 2013 foi cortada essa situação da gente poder trabalhar de casa e tudo mais, então para evitar problemas futuros, eu achei que valeria a pena eu me tornar, oficializar essa situação e poder ficar de forma oficial trabalhando de casa. Então foi o que eu fiz, passei no departamento médico e mesmo passando no departamento médico, aí eles me deram o documento para eu poder trabalhar de casa 100% do tempo, mas eu fazia questão de ir para o local de trabalho nos dias que estava tudo bem comigo. E eram quase todos os dias, mas eu pelo menos estava com respaldado para se algum dia eu acordasse um pouco mais indisposto e tudo mais, e frequentemente isso acontecia, então poderia trabalhar de casa sem ter que gerar muita explicação para muitas pessoas. Então foi interessante isso daí. Então esse foi a primeira coisa que mudou na minha vida em 2013. E em 2013 ainda também foi o meu segundo surto. Acho que foi mais próximo ao final de 2013, aproximadamente um ano depois, um ano após o primeiro surto. Então eu tive o segundo. Esse, diferente do anterior e das outras duas primeiras tratativas do meu problema que eu fiz, internado e tudo mais, esse eu fiz indo ao local, no caso eu fiz no hospital, não foi no HCOR dessa vez, foi no Santa Catarina. Esse eu fiz os 3 dias, foi 3 dias também o medicamento, não foram 5 dias. Na verdade, nenhuma das vezes que eu fui internado eu cheguei a fazer 5 dias, todas foram 3. Então foram 3 dias consecutivos, com a diferença que eu ia até o hospital, voltava para minha casa e tudo mais. Então assim, nesse segundo surto, acho que por volta de uma sexta-feira, eu fiquei ruim pra caramba no final do dia. Eu consegui trabalhar normal, só que chegou no final do dia eu fiquei extremamente ruim, e ruim de não conseguir novamente, como quando eu fico com surto, eu fico assim, na minha situação, eu fico quase um tetraplégico assim, fico inutilizado tudo, membros superiores e inferiores, fica tudo muito ruim, aliás, não funciona nada. E eu fiquei assim o sábado todo, o domingo todo também. Só fui melhorar no domingo, ainda já no início, no final da noite, já quase virando madrugada de segunda-feira. Então eu fui na segunda-feira de manhã, meu irmão me levou até a clínica onde eu passava, com o médico que eu passava. Aí ele me fez a guia para eu me tratar no hospital. Na verdade, anos depois eu descobri que na situação que eu estava, se eu tivesse ido direto para a emergência do hospital, não aqui de Guarulhos, que em Guarulhos não iria me ajudar em nada, mas se eu fosse para São Paulo, teria conseguido o tratamento já de imediato. Mas como eu não fiz,
falta de conhecimento e falta de procurar saber também. Minha parte da culpa também estava presente. Então o médico fez a guia para eu fazer o tratamento. Eu fiz no Santa Catarina, achando que eles iam me internar para fazer, assim como das outras vezes, mas eles pegaram, marcaram para ir lá fazer e voltar para casa e tudo mais. Provavelmente, se eu tivesse, na verdade que com certeza, se eu tivesse falado para eles que não dava para eu ir lá fazer, voltar e tudo mais, que eu estava extremamente ruim, e eu não estaria mentindo, porque eu estava assim, não estava tão ruim quanto no sábado, na madrugada de sexta para o sábado, mas eu estava ruim ainda. Mas acabei aceitando e falei dessa forma. Então acho que um dia depois ou 2 dias depois no máximo eu fui até lá fazer. E como eu já estava um pouquinho melhor, eu resolvi ir de moto. Como eu já andava de moto, eu resolvi ir de moto, em vez de pegar um táxi, um Uber, para facilitar a minha vida, sem noção nenhuma. Então assim, eu subi na moto, eu não conseguia, pra você ter ideia como estava ruim, eu não conseguia nem ficar sentado na moto. Eu fui daqui da minha casa até o hospital, 35 quilômetros mais ou menos, no centro de São Paulo, no horário de pico, andando naqueles corredor que vocês veem no jornal, estreito, e o pessoal de moto andando, deitado em cima do tanque. Eu não conseguia ficar sentado, eu fui deitado em cima do tanque. Então eu cheguei lá no hospital, entrei no estacionamento no subsolo, eu fui quase engateando da minha moto de estacionamento até o local que eu tomei o medicamento. Eu não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer nada, foi extremamente ruim. Mas, como eu já comentei também, o medicamento, assim, naquela situação que eu estava, o negócio parecia milagroso, milagre mesmo, bagulho. Porque você tomava o medicamento, então ficava lá 1 hora, 1 hora e meia tomando medicamento. Primeira sessão ainda já era o suficiente para eu ficar extremamente melhor. Então, tanto que as outras 2 aplicações que eu fiz, no dia seguinte, no último dia, eu não deixei a moto no estacionamento lá do hospital, que era caro pra caramba. Então eu deixava um pouco afastado. Como eu já estava mais inteiro, eu ia a pé da onde a moto estava até o hospital, e na hora de voltar a mesma coisa. E na hora de voltar, como já estava bem mais inteiro, na verdade isso na primeira vez também, como já estava inteiro, eu não voltei para casa. Na verdade, na guia eu nem reparei se a guia estava me atestando o dia ou não. Eu fui para o trabalho, eu estava inteiro, estava normal naquele momento já, então fui trabalhar. Então fiz isso nos 3 dias consecutivos lá, nos 2 dias, no primeiro e nos 2 dias seguintes também. Uma outra informação que também seria, na minha opinião, interessante, quando eu fui diagnosticado, o meu peso, o peso variava de 65 a 68. Eu ficava sempre nesse range aí dos 3 quilos. Então eu fiquei com esse peso durante muitos anos. Não aumentava, não diminuía. E conforme foi passando os anos do meu problema, o peso inicialmente deu uma boa caída. Então em 2013 ainda, ele já tinha diminuído, mas ele ficou pior. Eu fiquei com mais aparência de doente. Então em 2013 eu estava com mais ou menos, acho que uns 59, 60 quilos. Então dos 65 aos 68 que eu estava, já deu uma boa caída, e a aparência de doente deu um bom destaque. Ainda em 2013, uma outra situação que começou a surgir para mim, e até então não tinha problema com isso, começou a surgir meu problema de incontinência urinária. Então não estava ainda, e na verdade mesmo nos dias de hoje ainda não é extremamente grave, mas foi quando começou. Então esse caminho que eu fazia da minha casa para o serviço e tudo mais, que na parte da manhã era mais ou menos 1 hora que eu gastava, dava 50 quilômetros, mais ou menos 1 hora. Então assim,
As primeiras vezes que eu fui, que eu senti vontade de ir no banheiro, e depois isso virou quase diária essa rotina, mas eu chegava no serviço já assim, eu não podia ser atrapalhado em nada. Basicamente assim, se no caminho entre entrar no prédio e chegar ao banheiro, se alguém me parasse no meio do caminho para falar comigo, eu não ia dar atenção para o cara e ignorar a pessoa para não dar nada de errado, para ir para o banheiro. Inclusive, uma das vezes que eu acabei esquecendo o meu crachá comigo, eu não pude entrar no prédio, eu tive que fazer um crachá, pegando fila na recepção e tudo mais. Quase não deu tempo de chegar ao banheiro. Então, para evitar situações desagradáveis, o que eu comecei a fazer? E como era uma coisa praticamente diária, que ficou acompanhando a minha vida, então sempre no caminho da minha casa para o serviço, eu sempre procurava algum lugar para parar com a moto, um local com praticamente zero o movimento de pedestre, parava a minha moto lá e utilizava o banheiro. Facilidades de quem é do sexo masculino. Se fosse uma mina, com certeza não ia ser tão fácil assim. Então, para mim foi menos complicado. Eu não estava com carro, então parava a moto em qualquer lugar, encostava em qualquer parede e conseguia utilizar o banheiro. E aí, chegando ao serviço, eu estava mais despreocupado, dava para fazer tudo numa boa. Isso acontecia na parte da manhã, porque eu tinha acabado de acordar, tinha tomado café e ido para o serviço. Normalmente acontecia isso. No final do dia, no retorno para casa, eu já não tinha esse problema. Como eu já me regrava assim, então quando dava umas 3 da tarde, eu parava de ingerir qualquer tipo de líquido, justamente para não acontecer de dar vontade de eu ir no banheiro no caminho para volta para casa. Até porque já ia estar de noite, já está depois das 8 horas, escuro pra caramba. Se já não seria muito seguro você fazer isso durante o dia, à noite eu acho que ia ficar um pouquinho pior. Então não estava fazendo assim também mais. Esses foram alguns dos poucos fatos de 2013. Como eu falei, não teve muitas alterações de 2014, 2012 para 2013. Então, próximo vídeo eu começo a relatar os fatos de 2014. Então, até mais para vocês.